Capítulo 20. A morte. Desculpa o atraso, digo ao entrar na sala de Jade, acompanhada por meu irmão. Marco teve que sair e acabou voltando mais tarde. Sem problemas, diz Max. Sento-me no sofá ao lado dele, e Marco se senta ao lado de Theo e Jade. Ana Gabi está sentada no chão aos pés de Theo, aparentemente confortável. Acho que poderíamos falar sobre algo diferente hoje, diz Jade pensativa. Como assim? Pergunta Theo. A anfitriã suspira. Que tal falarmos sobre o que acontece quando a pessoa morre? Acho que Violeta e Marco sabem bem pouco sobre isso, e nas atuais circunstâncias, acho que se refere ao estado atual da filha. Bem, penso que deveriam saber o que se passa com Elarai agora. Ah, diz Ana, entendi. Gostei da ideia, Jade. Acho que podemos sair um pouco da rotina de seguir as histórias por sequência, diz Max. Certo, Theo? Vamos fazer isto, ele fala com um sotaque engraçado. Todos olhamos para ele sem entender o que ele disse. Hã? Perguntamos em uníssono. Ele coça a nuca e sorri um pouco sem graça. Desculpe, estava recapitulando meu espanhol antes de vir para cá. Estou saindo no idioma errado. Eu disse, vamos fazer isso. Nenhum de nós consegue segurar a risada, nem mesmo Theo. Depois que Jade ora, começamos a estudar sobre a morte. Sinto que todos nós estamos tensos com o assunto, mas Jade parece tranquila. Desde já sinto um nó na garganta. É um assunto complicado, sei disso, mas sei também que preciso saber onde Elarai está agora. Se ela está no céu, numa outra vida, em outro mundo, se virou uma alma que zanza por aí, ou se apenas está morta num caixão embaixo da terra, sem mais nem menos. Gênesis 2,17, fala Max, é quando a morte é citada pela primeira vez na Bíblia. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A história da criação, exclamo. Isso mesmo, Violeta, diz Jade sorrindo levemente. Adão e Eva não conheciam a morte, não eram capazes de imaginar como era deixar de respirar ou de viver. Já nós temos uma noção de como funciona esse negócio de parar de respirar, fala Ana. Eles não tinham ideia de como era deixar de existir. Nós sabemos várias coisas sobre o que acontece com a pessoa e com seu corpo quando ela morre. Essa é a diferença, acho. Faz sentido, conclui Marco. Ok, Theo diz. A morte surgiu como uma consequência. Não é como um castigo, mas sim como um resultado de uma escolha. Mas qual? A de comer o fruto proibido? Arrisca meu irmão. Sim. E como Adão e Eva comeram, a morte veio como consequência. É como se eles tivessem se entupido de chocolate, mesmo sabendo que teriam dor de barriga depois. Boa comparação, diz ele, mas agora estou com vontade de comer chocolate. Ana Gabi cruza os braços, faz careta e fala brincando. É, Violeta, muito obrigada. Dou risada de sua falsa expressão de raiva e do modo como ela tenta segurar o sorriso que insiste em aparecer. Continuando, Max também tenta não rir. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Leio o verso em voz alta, mas admito que não entendo o que está escrito. Pensei que almas não existissem, falo intrigada. Não da maneira como a maioria entende, diz Jade. A alma não é o espírito de algum morto que perambula por aí sem ter o que fazer. Não é um fantasma. Esse tipo de coisa não existe. Então, o que é a alma? Marco parece curioso ao perguntar. Na Bíblia, os autores usam a palavra alma para se referir a uma pessoa,
um indivíduo. Então, quando Deus diz que todas as almas são dele, quer dizer que todas as pessoas pertencem a ele. Também está escrito que a pessoa que pecar morrerá. Digo, não entendi essa parte. Significa que se pecarmos, morreremos na mesma hora? Theo e Max acham graça em minha pergunta. Não. Max ajeita os óculos retangulares. A morte citada aqui é uma consequência. Se pecarmos, morreremos. É como no Éden. Mas essa não é a explicação completa, diz Jade. Calma, eu ainda não terminei de falar. Ele volta a explicar. Nesse texto, Deus não quis dizer que morreremos se o desobedecermos. Bem, não dessa forma. Quer dizer... uma forcinha, Theo? Ele se embolou, Rihanna Gabi. Isso é novidade. Ele revira os olhos sorrindo, enquanto Theo assume o controle da explicação. O que o Max estava querendo explicar é que a morte descrita no texto vai acontecer quando Jesus voltar. Os salvos irão para o céu e os ímpios morrerão, pois o pecado será destruído e, como os ímpios não se arrependeram verdadeiramente de seus pecados, morrerão. É a essa morte nos fins dos tempos que a passagem de Ezequiel se refere. Conseguiram entender? Marco e eu concordamos com a cabeça. Ok, diz Ana. Theo, já que você explicou também, acho que não se importa de continuar. Só por causa disso, vai ser você quem vai falar agora, diz Jade sorrindo. A garota abre um sorriso amarelo e ajeita a blusa preta que está usando. Ah, tá bem. Já sabemos como a morte surgiu e que ela é consequência do pecado. Agora... Só uma observação, interrompe Max. Alguns pensam que foi Deus que criou a morte. Penso em meu pai. Sempre que alguém morre, ele diz que Deus é o culpado. Ele agiu assim quando Eli se foi, o que me fez ficar com um pouco de raiva do Criador ao ouvir meu pai. Mas então me lembrei de tudo que Eli me contava sobre Deus, e esse sentimento foi embora em instantes. Agora, com tudo que sei sobre ele, tenho certeza que meu pai está errado. Os que acreditam nisso estão enganados, digo, antes de Ana retomar a fala. O ser humano pecou, mesmo sabendo das consequências. No caso, uma delas era a morte. A morte é resultado do pecado que surgiu quando Lúcifer se rebelou contra Deus. Exato. Ana Gabi fala estalando os dedos animadamente por eu ter chegado a essa conclusão. O pecado afastou o ser humano de Deus. Foi isso o que originou a morte. Portanto, Deus não criou a morte. Meu pai precisa saber disso, penso. Mas o que acontece depois da morte? Marco faz então a pergunta de $1 milhão. É o que veremos agora, diz Jade. Marco poderia ler para nós Eclesiastes 9:5? Ele diz que sim, e lê apesar de demorar um pouco para achar o pequeno livro escondido entre Provérbios e Cântico dos Cânticos, que também é curtinho. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Jade, começo. Então os mortos não sabem de nada? Isso mesmo. Ah, já sei, exclamou a Gabi balançando as mãos. Vocês se lembram da história da filha de Jairo? Sim, já ouvi, Marco diz. Jesus foi até a casa de Jairo para ressuscitar a filha dele que tinha morrido. Essa é uma história bem bonita, gosto dela. E Jesus fez isso completo quando a menina tinha 12 anos de idade, certo? Sim, vi, diz Theo. Acho que sei onde Ana quer chegar. Marcos 5:39, ele leu o verso. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Jesus entrou na casa e viu várias pessoas chorando e sofrendo, explica Max. Então disse as palavras registradas nesse verso e, bem, riram dele. Mas então Jesus ressuscitou a garota e todos ficaram de queixo caído, diz Ana. Meu olhar encontra o de Jade e sei que estamos pensando na mesma coisa. O dia do velório de Elarai. Eli não está no céu, ela está dormindo, ela disse naquela ocasião. Para nós cristãos, a morte é como um sono e vamos despertar dele quando Cristo voltar. Isso me acalma porque apesar de sofrer, porque não posso mais vê-la na terra, sei que vou vê-la novamente no céu quando Jesus vier nos buscar.
Resgatar essa lembrança faz meus olhos se encherem de lágrimas que estava mantendo guardadas em mim até agora. Naquele dia, vi minha melhor amiga, minha irmã, em um caixão, cheia de hematomas e curativos causados pelo acidente. Nunca tinha visto tão pálida, tão machucada, tão sem vida. Bem, ela claramente estava morta. Theo interrompe meus pensamentos ao dizer: Violeta, você está bem? Ele parece realmente preocupado. Suas mãos estão tremendo. Estão? Olho para elas. Sequer reparei no modo como elas tremiam em meu colo. Podemos parar por aqui, se preferir. Respiro fundo e faço o possível para me acalmar. Não, mas minha voz não tem a mesma força de antes. Vamos continuar. Eu só lembrei dela no velório. Jade completa a frase quando minha voz falha. Todos na sala encaram o chão. Pelo canto do olho, vejo as mãos de Theo começarem a tremer, e ele as pressiona contra a lateral do jeans para disfarçar. Não consigo imaginar o que se passa na mente dele agora. Vi Elarai no caixão, já sem vida e com curativos, mas ele a viu num acidente, estava ao seu lado, ouviu sua última oração. Ele a viu sem os curativos, com os machucados descobertos. Theo viu quando sua amiga de infância deu o último suspiro. Creio que não é possível se esquecer de cenas desse tipo tão rápido. Continuando, ele diz no tom mais baixo, erguendo lentamente o rosto. A morte é um estado de inconsciência. É o oposto da vida. Vamos ler Jó, capítulo 14, verso 11 e 12. Arrisca Max. Sim, isso. Aos poucos, a atmosfera de tensão se desfaz, mas noto que Theo parece um pouco atordoado com as lembranças. Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Aqui está a palavra sono, diz Marco, e novamente lemos na Bíblia que o morto está dormindo, mas como assim? Espere e verá. Max fala, colocando um tom de suspense na voz. Jó, capítulo 34, verso 14 e 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Meu cérebro pifou agora, hein? Como assim? Vocês se esqueceram de Gênesis 2:7? Ana Gabi revira os olhos rindo descontraidamente. Por isso o cérebro Davi virou geleia. Ah, desculpe, diz Max, enquanto Theo coça a nuca com um sorriso torto. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eu me lembro dessa história, digo, Deus criou Adão do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida, e foi assim que o ser humano passou a existir. Exato, diz Theo, mas você se esqueceu da água que molhou o pó. Ah, você quer dizer a saliva de Deus que molhou o pó, não é? Pergunta Marco, verso 6, diz Max em seguida, e ele lê. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Ah, então foi uma neblina, diz meu irmão. Sim, confirma a Gabi. Voltemos a Jó. Conseguiu entender agora, Vi? Está escrito que, ao morrer, o homem volta ao pó. Se entendi corretamente. Isso mesmo, diz Jade. Ao dar seu último suspiro, ocorre o processo inverso ao da criação. O fôlego de vida volta para Deus, e o homem se transforma em pó. É lógico que não imediatamente, diz Max. Demora um bom tempo para o homem virar poeira completamente. O processo é demorado e acontece aos poucos. Por causa disso, é que tudo que compõe o corpo humano é encontrado no solo, comenta Theo. Minha curiosidade é despertada na hora. Sério? Sim, ele diz. Toda a matéria que forma nosso corpo pode ser achada no pó da terra. Sais minerais, nutrientes, tudo. Sabia que temos cobre no corpo? Numa porcentagem bem pequena, na verdade, completo. E eles se surpreendem um pouco. Gosto de medicina e tenho um livro sobre o corpo humano, mas nunca tinha parado para pensar no que você falou, Theo.
Ele abre um sorriso. Digamos que você não é a única que lê sobre medicina. Minha mãe é médica, então leia alguma coisa a respeito às vezes.